Imagine perder 40% do valor do seu produto da noite para o dia e mesmo assim terminar o mês com apenas 10% de prejuízo. Parece mágica, mas era exatamente isso que acontecia com os barões do café no Brasil. E o mais impressionante, quem pagava a conta dessa diferença era você. Bem, não você de hoje, mas seu bisavô. Fique até o final porque vou te mostrar a matemática exata dessa operação. Durante décadas, a economia brasileira girou em torno de um único produto, o café. Os fazendeiros expandiam suas plantações sem parar, contratavam trabalhadores aos montes e acumulavam fortunas colossais. Mas aqui está o primeiro segredo que poucos conhecem. Eles não tinham nenhum interesse em melhorar a produtividade. Nenhum mesmo. Pensa comigo. Se você tem terra sobrando, mão de obra barata, em abundância e o único recurso escasso é o capital, qual é a estratégia mais inteligente? Simples. Espalhar seu dinheiro pela maior área possível, produzir o máximo com o mínimo de investimento por hectare e pronto. Métodos modernos de cultivo. Técnicas para preservar o solo? Isso custava dinheiro e não fazia sentido econômico. Os trabalhadores não tinham força para exigir salários melhores. Havia um fluxo constante de imigrantes chegando ao país, criando uma reserva infinita de mão de obra, sem pressão por aumento salarial. Para que substituir gente por máquinas? Para que investir em tecnologia? O empresário pegava seu lucro e aplicava em mais terra, mais plantações, mais extensão. E a terra? A terra era tratada como um recurso descartável. Quando o solo dava sinais de esgotamento, o fazendeiro simplesmente abandonava aquela área e abria a fazenda em outro lugar. Do ponto de vista dele, fazia todo sentido. Era como uma mineradora que explora uma jazida até o fim. A diferença é que solo, ao contrário de ouro, pode ser recuperado. Mas por que se preocupar com isso se existe terra virgem disponível do outro lado da colina? Essa lógica de destruição programada parece insana quando olhamos de fora, mas era perfeitamente racional dentro do sistema. O fazendeiro maximizava sua produção por real investido. O método extensivo permitia produzir muito mais café por unidade de capital do que qualquer técnica intensiva jamais permitiria. Agora vem a parte realmente fascinante. Todo esse sistema funcionava perfeitamente bem durante os ciclos de alta do café. Os preços subiam, os lucros explodiam e os fazendeiros ficavam cada vez mais ricos. Mas e quando vinha a crise? Quando os preços internacionais despencavam, era aí que acontecia a verdadeira mágica financeira. Numa economia normal, o que você esperaria? Que os lucros dos empresários caíssem junto com os preços, certo? Os trabalhadores continuariam ganhando seus salários fixos e os empresários é que sentiriam o baque. Mas não é isso que acontecia no Brasil. A economia brasileira tinha um truque na manga: a desvalorização cambial. Deixa eu te explicar com números reais. Imagina um fazendeiro vendendo sua saca de café por $25. Ele pegava esses dólares e trocava por cruzeiros a uma taxa de 8 cruzeiros por dólar. Resultado, 200 cruzeiros no bolso tranquilo até aqui, agora estoura a crise internacional. O preço do café despenca 40%. Aquela mesma saca que valia $25, agora vale apenas 15. Uma catástrofe, certo? Mas espera, junto com a queda do preço do café, o valor do dólar no Brasil sobe de 8 para 12 cruzeiros. Faz as contas comigo. $15 vezes 12 cruzeiros dá 180 cruzeiros. O fazendeiro tinha 200 antes, agora tem 180. A perda foi de apenas 10% em moeda nacional, embora em dólares o prejuízo tenha sido de 40%. Alguém teve que absorver essa diferença de 30%. Quem foi? Porque quando o dólar sobe de 8 para 12 cruzeiros, todos os produtos importados ficam 50% mais caros de uma hora para outra. O pão que você comprava, a roupa que você vestia, qualquer coisa que viesse de fora ou dependesse de insumos importados, subia brutalmente de preço. O fazendeiro protegia seu lucro e o povo pagava a conta. Mas essa desvalorização não acontecia só depois da crise estourar. Ela começava antes mesmo, só com a expectativa de que a crise viria. Os especuladores corriam para vender cruzeiros e comprar dólares. O câmbio já disparava preventivamente. Era um sistema que funcionava como um relógio suíço para transferir riqueza. Na alta cíclica, quando os preços do café subiam, os fazendeiros embolsavam todo o lucro extra. Nenhuma pressão interna os obrigava a compartilhar esses ganhos com trabalhadores ou investir em melhores condições. Na baixa cíclica, quando os preços caíam, o mecanismo cambial transferia o prejuízo para a população através da inflação e do encarecimento de produtos importados. Resultado? Um processo implacável de concentração de renda. Os ricos ficavam mais ricos nas épocas boas e se protegiam nas épocas ruins. As massas trabalhadora e consumidora arcavam com todo o custo dos ajustes. Não havia mecanismo compensatório, não havia válvula de escape. Era um sistema desdesenhado, ainda que não intencionalmente, para criar uma das sociedades mais desiguais do planeta.
E aqui está o ponto crucial que quase nunca é mencionado. Essa engenharia toda não era obra de um gênio maligno planejando dominar o país. Era simplesmente a lógica natural de um sistema econômico que combinava abundância de terra e mão de obra com escassez de capital e vulnerabilidade externa. Cada agente tomando decisões racionais dentro do seu próprio interesse criava, coletivamente, um monstro de desigualdade. Os aumentos de produtividade que aconteciam não eram resultado de inovação tecnológica ou melhores métodos agrícolas. Eram puramente aumentos de produtividade econômica, refletindo oscilações de preços internacionais. E esses ganhos, como vimos, ficavam inteiramente nas mãos dos empresários. Pensa na ironia! O Brasil tinha tudo para se desenvolver. Terra fértil, clima favorável, mão de obra disponível, mas a própria abundância desses recursos criava desincentivos ao progresso técnico. Por que inovar se é mais lucrativo simplesmente expandir? Por que preservar recursos se é mais barato usar e descartar? Esse modelo moldou não apenas a economia, mas a própria estrutura social brasileira. As fortunas colossais construídas nesse período formaram dinastias que influenciam o país até hoje. A concentração de renda estabelecida naquele sistema criou padrões que se reproduzem geração após geração. E quando olhamos para o Brasil de hoje, com todos os seus problemas de desigualdade, é impossível não ver as raízes fincadas profundamente nesse período. A forma como distribuímos riqueza, como reagimos a crises, como protegemos certos setores econômicos em detrimento de outros. Tudo tem ecos desse sistema que parecia tão distante, mas que continua vivo nas nossas instituições. A matemática era cristalina. Lucros privatizados na alta, prejuízos socializados na baixa. Um jogo onde as regras garantiam que os mesmos sempre ganhassem e os mesmos sempre perdessem. E o mais impressionante é que esse mecanismo funcionou por décadas, sem que houvesse uma revolta massiva, sem que o sistema implodisse. Por quê? Porque a transferência de custos era difusa. Ninguém via uma linha direta entre a desvalorização cambial e o pão mais caro na padaria. Ninguém conectava os lucros extraordinários dos barões do café com a miséria crescente nas cidades. O sistema era sofisticado o suficiente para obscurecer suas próprias engrenagens. Agora você entende por que aquele fazendeiro podia perder 40% em dólares e apenas 10% em cruzeiros. Entende por que destruir solo era estratégia lucrativa? Entende por que não havia incentivo para inovar. E, principalmente, entende como um sistema econômico pode ser perfeitamente racional para cada indivíduo e absolutamente devastador para a sociedade como um todo. Se esse vídeo abriu seus olhos para os mecanismos ocultos da economia, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilha com aquela pessoa que precisa entender como a economia real funciona por trás dos discursos oficiais. E me conta nos comentários, que outros períodos da história econômica brasileira você quer que eu destrinche com essa profundidade? Até a próxima!